Olá, pessoal! Vamos para a nossa última aula de lâminas didáticas, que é sobre neoplasias. E eu trouxe aqui alguns exemplos. Nosso acervo de neoplasia não é muito abundante, mas nas alterações que eu trouxe nessa aula, vocês vão conseguir identificar bem assim, as principais alterações que aparecem nas neoplasias, tanto nas malignas quanto nas benignas, e eu espero que vocês aproveitem. A primeira lâmina que eu trouxe é do adenocarcinoma. O que é o adenocarcinoma? É um exemplo de neoplasia maligna, bem diferenciada, tá? E que é originada no epitélio glandular. Esse caso, se a gente anda bem na lâmina, né? Aqui a gente tem essa dificuldade de mostrar porque eu não estou andando na lâmina, a gente tem uma foto parada. Eu trouxe outras regiões da lâmina para a gente identificar melhor as alterações, mas a gente andando na lâmina, a gente observa que é uma estrutura glandular do intestino mesmo, né? Aquele tecido glandular intestinal. O adenocarcinoma, ele geralmente é muito comum de acontecer, né? A gente chama do câncer de cólon de intestino. Geralmente, muitas pessoas com história familiar de câncer de intestino têm que fazer aquele exame preventivo para ver se tem formação de pólipo, porque esse pólipo ele pode evoluir por uma neoplasia maligna e, né, culminar em câncer e diminuir muito a expectativa de vida do paciente. Então, assim, é uma alteração patológica grave, tem muitas alterações, tá? E aqui a gente tem o adenocarcinoma. Tentem sempre revisar aquela nomenclatura, né? Que a nomenclatura indica se é algo maligno ou benigno, nesse caso maligno. O que a gente observa aqui nessa lâmina? Nessa região aqui, né, a gente tem aquela conservação ainda da arquitetura tecidual aqui. Toda essa área aqui, nós temos a presença dessas glândulas, né, desse epitélio de revestimento intestinal glandular. Porém, nessa região aqui, nessa área, se vocês observarem, existe uma grande diferença morfológica comparada a essa área. Inclusive, aqui está mais arroxeado do que aqui. Parece que tem uma quantidade abundante de células. Observem que a arquitetura dessa região ela é toda desorganizada. Não existe esse padrão aqui, tá? Existe uma preservação aqui da luz das glândulas. Então, você observa em toda essa região, esse espaço branco representa a luz glandular, tá? Além disso, aqui, observem que aqui tem uma porção da camada muscular, né? E existe um infiltrado aqui. Se vocês observarem, você está se projetando aqui para essa camada muscular, mostrando que é um tumor realmente maligno, que tem essa característica de infiltração. Lembrando que quanto menor a diferenciação celular, maior é a malignidade, tá? Além disso, outra alteração nessa lâmina, aqui a gente não vai conseguir ver que está em maior aumento, mas a gente tem um aumento da vascularização também, geralmente em áreas olha, aqui tem todas essas regiões mais avermelhadas, indica ali a vascularização. Geralmente a gente tem uma neoplasia maligna, a gente tem um aumento, uma riqueza dessa vascularização. Ainda no adenocarcinoma, aqui, olha, a gente não vê nenhuma das células califormes, que são aquelas células características mesmo do epitélio intestinal. Então, a gente não tem, estou mostrando que a gente já tem um grau de alteração celular, tá bem? Aqui a gente tem uma área pouco diferenciada, com crescimento sólido. Vocês observem que a luz dessa região é muito estreitinha, praticamente não tem luz. A gente tem um aglomerado tecidual aqui, formando já uma estrutura mais sólida, né? Devido a essa divisão celular. Observem aqui a vascularização, aqui em maior aumento a gente consegue ver melhor uma riqueza aqui de vários pontos avermelhados, né? Mostrando a vascularização. Uma característica fundamental de qualquer neoplasia é a proliferação celular, não é mesmo? Então, o que a gente tem aqui é a presença de diversas mitoses. Então, observe, existe a perda da arquitetura tecidual, aqui a gente não tem
essa estrutura bonitinha, toda alongada, que a estrutura está toda dismórfica. E observem, aqui a gente tem praticamente um núcleo, né? Aqui a gente tem uma riqueza de núcleo muito grande. E além disso, cada núcleo apresenta uma forma diferente. É o que a gente chama de pleomorfismo nuclear. É uma característica também dessas neoplasias. E as mitoses são características. Aqui não fica tão claro, tem uma outra imagem que a gente vai conseguir ver melhor os núcleos, né? O núcleo se dividindo. Aqui a gente não consegue ver muito bem, mas assim, a mitose aqui fica clara por esse aumento, né, de células de núcleos aparentes aqui. Além disso, uma coisa que eu esqueci dessa lâmina é esse infiltrado inflamatório aqui entre essas estruturas glandulares. Deixa eu ver se aqui é o maior aumento. Aqui a gente consegue ver, olha só a quantidade de linfócitos. Tem muito linfócito, né? Tá bem rico em linfócito. Aqui parece ser um macrófago, aqui, mas assim, uma riqueza muito grande de linfócito. Aqui, linfócito. E aí, observem aqui, olha a quantidade de mitose. Muita mitose. Uma proliferação celular intensa. Aqui a vascularização. Aqui a gente consegue ver o núcleo se separando. As mitoses, se vocês revisarem, existem várias fases, né? Anáfase. E aí, cada fase da mitose, às vezes a gente consegue observar, se for uma lâmina com uma imagem bem aumentada, com uma qualidade boa, a gente consegue identificar essa separação aqui e as fases das mitoses. Mas, assim, isso é detalhe. O importante é vocês observarem que existe essa proliferação celular e essa divisão aqui do núcleo representando esse processo mitótico. Deixa eu ver mais o que. Essa lâmina é basicamente isso. Ah, sim. Outra coisa que eu esqueci de falar. Aqui a gente ainda tem uma área bem diferenciada, né? Então, o tumor ele pode ter isso, uma área mais diferenciada, outra menos diferenciada, tá? Só para vocês saberem. Aqui é outro exemplo de adenocarcinoma, só que aqui é um adenocarcinoma metastático, né? Como é um tumor maligno, a chance de ter daquele tumor sofrer metástase é muito grande. E aí, geralmente, existem aqueles vários mecanismos de metástase, pode ser metástase sanguínea, pode ser por via linfática, existem vários tipos várias formas daquelas células do foco primário migrar para outros tecidos. Uma coisa interessante é que eu falei do adenocarcinoma. E o adenocarcinoma, que é a neoplasia em colo intestinal, na maioria das vezes, um sítio muito comum de metástase é fígado. E aqui o que a gente tem é justamente o adenocarcinoma metastático em fígado. Então, observem aqui os hepatócitos, a gente está bem treinado em ver esses hepatócitos. Eles aqui, no caso, estão com uma perda arquitetural importante, né? A forma deles não está aquela forma bem delimitada, né? Quase uma fórmula poligonal, né? dos hepatócitos. Depois, se vocês quiserem comparar com aquelas outras lâminas que eu já trouxe, é uma interessante. E aí a gente tem já aqui, ó, no tecido, presença de necrose, liquefação, né, com uma degradação importante dessas células. E aqui é justamente essa área que representa a metástase, né? Aqui também essa continuação aqui. Olha que interessante, como é metástase de um tecido glandular, o que a gente encontra nesses focos de metástase é justamente estruturas glandulares. Então, a gente tem aqui, ó, uma estrutura glandular, lembra, as estruturas glandulares geralmente têm essa luz, né? No caso, tem hemácias, porque quando tem hemácia já é vaso. Nesse caso, a gente tem uma glândula aqui, uma outra glândula aqui, outra aqui, lotado de glândula, né? Com a perda daquela arquitetura glandular original, mas é uma formação glandular. Né? A gente tem um infiltrado inflamatório em toda essa lâmina aqui, né? Se vocês ampliarem, ó, em maior aumento,
a gente consegue ver esse infiltrado inflamatório, né, junto com todas essas células, com esse pleomorfismo nuclear aqui, ó, cada célula com um núcleo diferente. Então, observem que na própria glândula a gente tem, ó, uma glândula, um núcleo que parecendo que está em divisão, né? Aqui esse núcleo difere desse, que difere desses, né? Então, assim, cada célula vai ter um núcleo diferente, caracterizando esse pleomorfismo nuclear. Depois dessa, nós temos o leiomiosarcoma. O leiomiosarcoma, ele é um tumor, nesse caso, né, como é sarcoma, né, tem esse final, é um tumor maligno, tá? Ele é o tumor maligno do leiomioma, que é o tumor a neoplasia benigna do miométrio. Lembrem-se que o miométrio é uma estrutura muscular, uma camada muscular do útero, né? A gente tem o endométrio, o miométrio, perimétrio, e esse tumor acomete o miométrio, tá bem? E aí aqui essa foto não é nossa, não é do nosso acervo, eu trouxe só para a gente identificar, porque a nossa lâmina não tinha essa delimitação legal. E para vocês verem que aqui a gente tem o miométrio normal, né, que é então esses feixes musculares bem característicos das células, esses núcleos fusiformes, e aqui a gente tem o leiomiosarcoma, né, com esse pleomorfismo nuclear, estrutura desorganizada, várias alterações que a gente vai ver aqui. Por exemplo, observem aqui, existe uma abundância no número de células, então a mitose aumenta a quantidade a celularidade é maior no leiomiosarcoma comparado com o tecido normal. Além disso, nós temos as atipias nucleares, que é o que eu já falei no adenocarcinoma. E aqui a gente vê cada núcleo, né? A gente tem esse núcleo alongado das fibras musculares, mas cada núcleo tem, ó, aqui, por exemplo, esse núcleo é completamente diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, nós temos essa alteração, né? As fibras musculares, vocês verão, elas não são muito bem preservadas, nós não conseguimos delimitar, né, aquela forma, aqueles arranjos em feixes em várias direções que a gente vai ver no leiomioma, que eu vou mostrar depois. Então, são essas alterações. Além disso, nós temos aqui, por exemplo, eu achei bem legal de mostrar, dentro de atipias nucleares, nós temos, por exemplo, aqui uma mitose tripolar, né? Aqui um exemplo, aqui aparecem outros dois exemplos, aqui, e aqui a gente vê o que eu já tinha falado, né, das pleomorfismo nuclear. Então, muitos núcleos, cada um com um formato diferente. A necrose de liconificação, a gente consegue ver aqui um maior aumento bem claro, né, uma degradação de células musculares muito grande, né, aqui a gente não vê nem formato, a gente vê um borrão, né, de várias fibras, um borrão. Aqui esse material do depósito da necrose, né, então dessa degradação celular. Então aqui nós temos o leiomioma, que é a forma benigna, né, da neoplasia do miométrio, né? Então aqui a diferença do diagnóstico histopatológico, se vocês observarem na literatura, é muito difícil de fazer com o leiomiosarcoma. O que diferencia um para outro é um critério de quantidade de mitoses. Quantas mitoses a mais em determinada área analisada, isso é muito específico da patologia. Mas a gente observa aqui uma característica muito interessante do leiomioma é a presença dessas fibras musculares lisas, raduras. Então, cada parte ondulada dessa é uma fibra muscular. Deixa eu ver aqui em maior aumento. Aqui, ó, são fibras musculares, tá? São essas áreas onduladas, aqui, ó, bem ondulado. E essas fibras musculares, elas se organizam em feixes em várias direções. Isso é uma característica do leiomioma.
Então a gente tem aqui, ó, a direção é tão variada que às vezes elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Deixa eu achar aqui um exemplo. Onde que eu tinha visto? Por exemplo, aqui e aqui, né? São fibras que, ó, aqui, elas vão em várias direções e formam esse ângulo de 90 graus. Então, essa é uma característica do leiomioma, tá? Que é o benigno. Geralmente, o leiomioma, ele tem raras atipias, mitoses, necrose. Não é uma característica, vocês observem que não tem área de necrose aqui, diferente daqui. Olha, aqui a gente tem a necrose, tá? Que caracteriza ele ser benigno. Podem ocorrer algumas atipias, né? E mitose não é tão abundante assim quanto o do... É uma mitose diferente, tanto é que o critério diagnóstico de um para outro, o que determina é justamente a quantidade de mitoses em alguns campos de aumento da lâmina. Então, gente, é isso. Esse é o finalzinho. São poucas as neoplasias que nós temos no acervo, mas eu espero que vocês tenham entendido bem essas diferenças entre as neoplasias malignas, benignas. Infelizmente, benignas a gente não tinha tanto. Mas, assim, o principal mesmo é saber essas características que eu falei, né? Essas atipias nucleares, esse pleomorfismo nuclear, atipia celular, pleomorfismo nuclear, essas áreas de necrose que podem aparecer na neoplasia, entender a questão da metástase, né? Que a metástase de um órgão pode acometer outros, de um foco primário, as células de um foco primário podem acometer outros órgãos, gerando focos metastáticos, e esses focos geralmente têm uma estrutura tecidual parecida com o foco primário, que a gente consegue ver na histologia, é bem interessante. E entender essas principais características. Qualquer dúvida, não deixem de mandar mensagem, e-mail, para a gente estar sempre esclarecendo e aprendendo mais. Tá bem? Um abraço, até a próxima.